Sejam muito bem-vindos aqui a mais um programa do Aos 93, o podcast dedicado ao futebol feminino, principalmente à Seleção Nacional Portuguesa, depois de termos acompanhado a antevisão ao Mundial e as 3 jornadas dedicadas ao Campeonato do Mundo. Hoje fechamos a fase de grupos. Portugal, infelizmente, não passou, esteve muito perto, aquele poste negou aquilo que seria um sonho absoluto, e seria o fim de mais uma das candidatas ao Mundial a sair lá para a fase de grupos. Aconteceu à Alemanha e ao Brasil e ao Canadá, o que foi extraordinário por um lado, isso muito chocante pelo outro, mas vamos falar um bocadinho da prestação portuguesa, principalmente do terceiro jogo, e depois vamos falar da parte mais global, mas depois devemos ter outro programa para isso. Hoje tem comigo, como sempre, a Cristiana Pina e a Margarida Bartolomeu. Você já conhece muito bem se vir os outros programas. Caso este seja o primeiro, elas são autoras do Fair Play e também fazem outras coisas para outros sítios. A Cristiana escreve para o jogo, a Margarida é treinadora de futebol. Quando nós temos o José Maria Nole, que já veio aqui num dos programas de antevisão para o Campeonato do Mundo, e ele escreve sobre futebol português, sobre as histórias de futebol português. Vão ao Twitter dele, tem lá os links diretos. É fantástico porque ele está sempre à procura de informação. Eu também divulguei informação fantástica do passado, de coisas presentes e também sobre o futuro, não é? Por isso, tenho aqui 3 convidados de excelência. Vamos lá falar deste programa. Começo. Olha, a Margarida vai com a camisola da Seleção Nacional, tem direito a começar primeiro, porque é um toque de gênio. Margarida, eu sei que custa muito falar deste último jogo, mas por um lado também não custa, porque ao contrário daquilo que a maioria das pessoas preveram, Portugal deu show no último encontro e sai pela porta grande, na minha opinião, porque era o primeiro Mundial, é uma seleção que durante muito tempo teve afastado, aliás, não teve em grandes competições, foi 2 europeus, mas aos poucos começa a ganhar assim balanço. Como é que tu avalias este último jogo de Portugal no Campeonato do Mundo? Olá a todos. Eu não me custa nada falar sobre este último jogo. Honestamente, até me dá gosto de falar sobre este último jogo, porque foi espetacular. O encarar olhos nos olhos de aquela que em teoria, isto cada vez mais é em teoria, a melhor seleção do mundo. E não falo só nesta seleção dos Estados Unidos, falo também das seleções, das restantes seleções favoritas, ou de topo mundial. Mas deu-me muito gosto de ver este jogo. Fiquei, não digo surpreendida, gostaria de... Na antevisão nós tínhamos falado do sistema tático, das nossas opções, o que é que seriam as nossas opções. Gostei de nos ver de volta ao 4-4-2 de Losango. E acho que as jogadoras notou-se o conforto que elas sentem naquele sistema, e a confiança com que elas estavam. Elas acreditavam mesmo que iam conseguir ganhar. E isso notou-se. Nós tivemos muita posse de bola no meio campo norte-americano, e a frustração na cara das grandes figuras da seleção norte-americana dizia tudo. Por isso acho que foi um jogo espetacular, de todas, das que jogaram de início, das que entraram no decorrer do jogo. Todas elas entraram para acrescentar, todas elas entraram de uma forma super focada, super concentrada, ninguém acusou a pressão. E isso para uma seleção estreante nestas andanças é espetacular. Cristiana, antes do jogo começar nós vimos que aquela estratégia optada pelo Francisco Neto, mas depois resultou, acho que muito mérito tem que ser dado por aquilo que fez, também aqui uma crítica ou outra tem que se fazer pelo lançamento tardio aqui de algumas jogadoras, a começar na uma encarnação, mas o que é que sentiste neste último jogo de Portugal neste Campeonato do Mundo 2023? Eu acho que senti sobretudo orgulho. Acho que uma palavra para classificar toda esta nossa participação é orgulho e crescimento. Acho que Portugal cresceu imenso, seja taticamente como sobretudo psicologicamente ao longo dos 3 jogos. No jogo com os Estados Unidos vi uma equipa muito personalizada. A verdade é que a certo momento do jogo, se alguém entrasse e desconhecesse o contexto das 2 seleções, não ia conseguir perceber quem é que era a seleção campeã mundial e quem é que não era, porque realmente Portugal deu show, como a Margarida estava a dizer, esteve confiante, atacou, dominou. Aliás, a verdade é que Alex Morgan e a Sophia Smith praticamente não existiram no jogo, porque a Ana Bosch esteve imperial nesse jogo. Para mim, acho que foi a melhor em campo. Eu sei que o prémio foi dado a Alex Morgan, mas acho mesmo que a Ana Bosch foi a melhor em campo. Acho que ela teve mesmo exímia, seja a cortar, seja a ler o jogo, teve mesmo muito bem. Acho que se calhar podia ter,
estava um bocadinho presa defensivamente, entre aspas, mas a verdade é que cumpriu todas as tarefas que o Francisco Neto lhe deu. Acho que foi mesmo, eu arrisco-me a dizer, para mim, pessoalmente, acho que foi a melhor jogadora da seleção nacional nestes 3 jogos. Ou seja, a nível dos 3 jogos, se formos analisar os 3, acho que foi a jogadora mais regular naquilo que lhe foi pedido em campo. Ou seja, se calhar podemos dizer que podia ter atacado mais num jogo ou outro, mas a verdade é que eram os pedidos de Francisco Neto e eu acho que ela cumpriu-os na perfeição. Para mim, acho que foi a melhor jogadora dos 3 jogos e a provar que se calhar algumas críticas que muitas vezes faziam à sua titularidade, peço perdão, que eram um pouco injustas, porque a verdade é que a Ana Borges é a jogadora de confiança de Francisco Neto e provou nestes 3 jogos porque experiência, atitude, sabia sempre onde estar, mesmo se calhar sabia sempre onde estar, mesmo que se calhar por vezes podia faltar-lhe a velocidade ou outra, mas ela sabia sempre onde é que tinha que estar para cortar a bola, quais é que eram os jogadores que ela tinha que tapar, entre aspas, para conseguir conter o ataque dos Estados Unidos, por exemplo. Acho que é mesmo aquela jogadora que merece destaque. Obviamente que eu acho que toda a equipa teve muito bem, acho que foi uma prestação que encheu de orgulho toda a gente, acho que ninguém se arrependeu de ter acordado às 8 da manhã para ver aquele jogo, porque realmente acho que só temos uma palavra para definir, que é orgulho e crescimento. É uma pena aquela bola no poste não ter entrado. A verdade é que, olhando para todas as surpresas que aconteceram, acho que faltava Portugal e aquela bola no poste para o lote ficar completo, mas tenho a certeza que vamos lá voltar e vamos fazer melhor. José María, yo sé que tú tienes estado muy atento al Mundial todo, pero ¿qué sentiste en este juego de Portugal? Tú que acompañas a mucho más tiempo que nosotros, porque tienes un poco más de años que nosotros, pero ¿cómo sentiste este juego de Portugal? Sinceramente, yo, concordo con mucho que han comentado las compañeras. Mi sensación personal también era la de orgullo. Después de acompañar a la selección portuguesa por más de 10 años, de haber trabajado muchas veces en el Algarve Cup, de haber entrevistado no sé, el otro día hice una cuenta a 14 o 15 jugadoras de la selección del Mundial. En algún momento las he entrevistado y algunas, como Ana Borges, 3, 4 veces, Tatiana Pinto pienso que más de 5 o 6 veces. Todas han participado de mis proyectos de libros, por ejemplo. En mi último libro el epílogo es de Tatiana Pinto, por ejemplo. Entonces no podía evitar sentirme, en cierto modo, pues un espectador de todo lo que había pasado en todos esos años y sinceramente estaba muy, muy orgulloso de lo que estaba viendo, independientemente del tiro al palo, del resultado. Era increíble ver a Portugal casi ganando a Estados Unidos. Entonces esa perspectiva no me la podía quitar. Es cierto que terminó el partido y veía a las jugadoras frustradas, a muchas llorando, pero no podía evitar tener un sentimiento de alegría después de lo que había visto. Creo que eso queda por encima de todo y también yo creo que ha habido una reacción interesante en profesionales, en periodistas, en seguidores, de mantener la exigencia muy, muy elevada y pese a todo hacer una crítica al planteamiento de la selección en el Mundial, a que podía haber sido más ambiciosa los planteamientos, y esa parte también me ha parecido muy interesante porque nadie se dio una tregua ni de 5 minutos para decir hemos hecho todo lo que hemos podido, sino una exigencia y sobre todo de profesionales, de técnicos, de empresarios, de jugadores. Entonces creo que eran todas buenas noticias, porque incluso queda también la sensación de esperar más para la próxima vez. Esperar mais para a próxima vez, por isso esperar mais na próxima vez, porque agora eu acho que depois dos últimos europeus este Mundial começa a sensação e temos o sabor na boca que as coisas têm que ser ainda mais ambiciosas. Cristiana,
na parte de, olhando agora para tudo aquilo que foi o espectro do Mundial, vocês escreveram, aliás, um artigo cada uma em conjunto, aliás, um artigo em conjunto para o Fair Play, que podem visitar, em que a Cristiana e a Margarida abordaram a prestação portuguesa, mas tu olhando para isto, ficaste surpreendida com a qualidade que Portugal conseguiu apresentar nos jogos, porque nós sabemos a qualidade que Portugal tem, mas tínhamos dúvidas que conseguia apresentar ao longo de 3 jornadas e realmente lutar pela qualificação. Ficaste surpreendida, acertou naquilo que tu achavas, conta-nos a tua opinião. Eu acho, não, sinceramente não. A verdade é que, mediante o que nós tínhamos vindo a fazer, seja, por exemplo, no jogo com a Inglaterra ou até no Euro passado, por exemplo, com os Países Baixos ou com a Suíça, sinto que Portugal tem vindo a crescer, seja na forma como joga, seja também na confiança com que os jogadores depositam em cada campo. Acho que Portugal é cada vez menos visto como underdog, porque a verdade é que temos vindo a fazer um trabalho de crescimento ao longo destes anos. Ouvi a Inês Braga Sampaio da Renascença a dizer no último podcast que ela fez para a Renascença, acho eu, onde dizia que estas prestações de Portugal se calhar vão ter um efeito também nos adversários, ou seja, enquanto antes ninguém ou quase nenhum adversário adaptava a tática a Portugal, ou seja, seríamos muitas vezes nós que adaptávamos a tática aos adversários. Acho que estas nossas últimas boas prestações vão fazer com que, se calhar, os adversários olhem para nós de forma diferente. Se calhar já não vão achar que o jogo vai ser tão fácil e vão olhar para nós como um adversário que realmente lhes pode fazer moça. Neste Mundial, nós conseguimos fazer moça, por exemplo, aos Estados Unidos, que é só a melhor seleção do mundo. É verdade que pode dizer que, se calhar, não estão a apresentar o nível que se esperava delas, mas a verdade é que também temos que dar muito, muito mérito à seleção nacional. Nós conseguimos fazer com que a bicampeã mundial perdesse tempo nos minutos finais, ou seja, conseguimos fazer com que elas queimassem tempo e com que elas também jogassem com o cronómetro, ou seja, acho que só isso é um dos maiores elogios que se pode fazer à seleção nacional. Acho que podemos ter sido um bocadinho mais ambiciosos, sobretudo no jogo com os Países Baixos. Acho que entramos numa tática que não beneficiou a seleção nacional. Se calhar, se nesse jogo, tivéssemos conseguido um empate nesse jogo, se calhar com os Estados Unidos podíamos ter estado a jogar de outra forma e se calhar para outro resultado. Mas acho que o que fica desta participação é realmente o orgulho e o crescimento que as jogadoras demonstraram em campo e acho que fora dele também. As lágrimas das jogadoras demonstraram que elas acreditavam mesmo que era possível eliminar os Estados Unidos. E acho que só entrar em campo com uma mentalidade de que podemos fazer história e eliminar os Estados Unidos já é um ponto muito positivo desta caminhada. Acho que orgulho é a mesma palavra para definir toda esta nossa participação. José María, Cristiana dice una palabra muy fuerte en el final, que es orgullo. Tú hablaste también de eso. El último juego de Portugal, ¿tú piensas que es la matriz para el futuro? Pues es así que Portugal tiene que jugar contra las mayores, o ainda tiene que ser más ambicioso y tiene las jugadoras para ser una equipa aún más ambiciosa? Es difícil responder. Yo creo que puede ser el camino, el motor, en el sentido de que las jugadoras portuguesas han demostrado que no son inferiores a las jugadoras de cualquier otra selección. Si han demostrado no ser inferiores ni a Holanda ni a Estados Unidos, no se me ocurren selecciones que sí supongan un desequilibrio demasiado grande para la selección de Portugal. Entonces, quizás sí, en el sentido de que nunca habían estado en una situación similar, no habían competido oficialmente contra Estados Unidos o contra un país asiático de manera oficial. Entonces, sabiendo que las jugadoras portuguesas no son inferiores, pues quizás pueda dar pie en otra ocasión pues a ser más ambicioso o querer dominar, ¿no? Porque incluso no ya la selección que ha ido al Mundial, seguro que cualquiera de nosotros cuatro puede decir
a 5 o 6 jugadoras que no han estado en el Mundial, que podían haber estado y haberlo hecho muy bien. Entonces creo que quizás tu pregunta la respondería diciendo que yo creo que sí, que es parte de cómo debe funcionar Portugal en el futuro, y no quiero con esto parecer que estoy haciendo una crítica al trabajo del seleccionador ni a la selección, ni mucho menos, pero creo que esta ha sido una manera interesante de dar un paso definitivo. Muito bem. Margarida, pegando também agora as palavras de José Maria, o passo definitivo, que realmente é aquilo que agora se olha, porque a seguir aos europeus, o segundo não foi, já correu da mesma forma, estava-se à espera que desse um salto. Neste Mundial desse um salto qualitativo muito alto. Olhando para o trabalho do Francisco Neto e pegando já nisto, tu achas que há muito, nós já criticámos, já olhámos para aquilo que ele teve mal, mas achas que há muito mérito aquilo que aconteceu com os Estados América, porque ninguém estava à espera. Podia acontecer um empate, mas um empate de sofrimento, mas nós tivemos o contrário do empate de sofrimento, foi um empate em que nós estivemos por cima, em boas partes do jogo, e com Portugal a ditar as regras. Só tivemos azar, e depois na parte do ataque as coisas não fluíram ou não aconteceram tão bem. Mas qual é que é a tua perspectiva nisto? Bom, eu acho que sim, que parte disto é mérito do Francisco Neto, sem dúvida. Não é só a qualidade das jogadoras que dita o desempenho em campo. A verdade é que todos nós estávamos à espera que ele fosse preparar a equipa de uma forma muito mais conservadora. A verdade é essa. Acho que ninguém estava à espera que as jogadoras atacassem como atacaram e quisessem ter a bola como quiseram. Acho que se estava mais à espera que fosse um jogo muito semelhante àquele que tinha sido o jogo contra a Inglaterra, em que estávamos ali muito remetidas ao nosso meio campo. A verdade é que na preparação do jogo e pelo discurso mesmo das jogadoras e do próprio selecionador, via-se que havia ali um grau de confiança grande. Estava tudo em aberto, ou seja, é arriscar e não ter medo de assumir esse risco, e acho que foi o que aconteceu. O Francisco Neto, eu acho que já referi isso uma vez, logo no primeiro programa ou no segundo, que tem uma qualidade que eu admiro bastante, que é, eu acho que ele é um líder espetacular. E isso nota-se pela união do grupo. Não é só o facto de elas serem amigas umas das outras, não é só o facto de elas jogarem juntas, mesmo em clubes às vezes diferentes, mas já levarem muitos anos disto juntas. É a mão dele, é aquilo que ele lhes passa e que faz unir o grupo. Ele tem egos para gerir. Nós às vezes achamos que isto é Portugal, ainda não estamos naquele nível. Mas não, ali também há egos, como em todos os locais de trabalho. Aquilo é mais um local de trabalho. E a forma como ele gera o balneário, como ele gera as jogadoras, eu acho que aí tem que se lhe dar o seu valor, e eu acho que para mim é a melhor qualidade que ele tem, é essa. E num selecionador nacional acho que é tudo aquilo que se pode pedir, além da questão, claro, técnica e tática de qualquer treinador, mas acho que mais do que um treinador do dia-a-dia de um clube, quando chegamos a uma seleção em que os momentos de trabalho são muito concentrados e muito curtos, ter um selecionador capaz de preparar um grupo no sentido tático do jogo e no sentido pessoal e social também, como ele faz, é de louvar. Lá está, pegando aqui um bocadinho no que a Cristiana disse ao início, acho que nos faltou bastante ambição no primeiro jogo. Acho que pesou a competição, mais no selecionador. Aqui acho que foi mais no selecionador que pesou a competição do que propriamente nas jogadoras, mas foi crescendo, todo o conjunto foi crescendo, a equipa foi crescendo, o staff técnico foi crescendo ao longo da competição e foi acreditando. E este tem de ser o boost que tanto se precisava para dar o salto no futebol feminino português. Porque nós temos a mania de dizer atinge-se o sucesso e ok, agora trabalhamos igual. Não, tem que se trabalhar mais. Quanto mais sucesso se vai atingindo, mais tem que se trabalhar e mais tem que se dar, mais condições. Isto é uma bola de neve. O sucesso enrola e tem que trazer mais sucesso. Não é atingir um certo patamar e dizer o objetivo foi atingido, ficamos por aqui. Não, pelo contrário. Pede-se mais. Agora sim, ainda se vai pedir cada vez mais. E vamos ter que dar mais, todos nós. Isto de dar tudo mais, esta é uma mensagem importantíssima, porque agora é sempre à frente, não é ficar no mesmo sítio. Só para terminar a parte de Portugal, e depois no 8º programa aos 93, que só acontecerá depois da final do Campeonato do Mundo, em princípio, vamos falar do balanço geral, e também vamos falar um bocadinho também através de Portugal,
mas diria agora de 0 a 10. Eu sei que é horrível sempre dar estas notas equitativas, mas é importante também fazê-lo. Quantitativas, quantitativas, que vocês dariam a Portugal no cômputo geral dos 3 jogos? Margarida, posso começar por ti. De 0 a 10, quanto é que darias a Portugal? Ui, 0 a 10. Nunca poderia dar 10, porque isso teria sido 3 jogos, 3 vitórias e 8avos de final garantidos. Dou um 8. Dou um 8 apenas só por aquele primeiro jogo. Fico lá, está aqui ainda entalado, mas acho que por tudo o que fizeram, muito mais do que os resultados, foi por tudo o resto que demonstraram e pelo orgulho, lá está, que a Cristiana já referiu várias vezes, com que nos deixaram e com que representaram aqui as esquinas. Tenham um 8. Pronto, não vão ter 9 nem 10, porque pronto, também não quero. Mas um 8 é extremamente positivo. Um 8. Cristiana, de 0 a 10. Acho que também dou um 8, porque lá está, acho que 10 era se tivéssemos passado aos 8avos com muitas vitórias e 0 gols sofridos, por exemplo, mas acho que um 8 define bastante bem a nossa classificação. E acho que para uma estreia num campeonato do mundo e numa prova desta dimensão, acho que um 8 é uma nota bastante boa para Portugal e marca também o crescimento que fizemos, que a seleção teve ao longo dos 3 jogos. Seja as jogadoras que também acho que com o acumular minutos também se soltaram e demonstraram toda a sua qualidade, seja também a equipa técnica que acho que também ela aprendeu e se soltou, digamos assim, ao longo dos 3 jogos, seja a nível tático, seja a nível de gerir o jogo e as emoções. Acho que um 8 é uma excelente nota para uma primeira participação no Mundial. José María, tú ficas con la honra de terminar esta parte del programa, que es de decirte de 0 a 10 cuánto dabas a Portugal. Sí, creo que concordo con las compañeras en el sentido que es verdad que hay una parte futbolística en la que el nivel ha sido muy alto y creo que también hay que añadir el mensaje que han dado a Portugal y creo que una cuestión que ha comentado Margarida también, que es muy interesante, el cómo el grandísimo comportamiento que tienen las jugadoras entre sí y cómo demuestran ser un equipo muy, muy unido. Creo que no es casualidad que Francisco Neto le haya dado participación a todas, menos a la tercera guardameta, por ejemplo. Creo que es algo creo que es muy importante a la hora de analizar qué es lo que aconteció, y creo que también daría un 8 porque también la parte humana, la parte de grupo, la parte de equipo también la incluyo aquí. Muito bem. 8 dos 3 e é uma excelente nota. Parabéns a Portugal por aquilo que conseguiram. Agora, a parte final do programa, que nós também gostamos muito, eu digo sempre, peço sempre 3 atletas, um momento e um jogo. Eu vou pedir só 2 atletas, um momento e um jogo, para não estendermos muito. Rosa Maria, pode começar por ti. Las 2 jugadoras que te han más gustado nesta terceira jornada de la fase de grupos. Uy, eu acho que temos... Hay una primera que bueno, que lamento mucho, más Japón hizo un partido increíble contra España. Y es cierto que ya hubo una jugadora que me gustó en los partidos anteriores, que fue Tanaka, que creo que lleva 2 goles y 2 asistencias y tuvo un ratito contra España. Creo que es uno de los capítulos más oscuros de la selección española, más Japón hizo un partido increíble. Y creo que también me quedaría por lo que significa también, teniendo en cuenta que la segunda guardarredes de Jamaica me encanta más. La primera guardarredes hizo un partido que fue decisivo contra Brasil, y también hablaría de Becky, también de la guardarredes de Jamaica. Muy bien, 2 buenas escolhas. Margarida, quem que são as tuas 2 escolhas? Eu vou começar com a nossa Borges, porque a Cristiana estava a referir há bocado e eu concordo a 100%. Acho que foi a nossa melhor jogadora durante todo o Mundial. Esteve perfeita. E o facto dela voltar para casa com excesso de peso na bagagem, com a Sofia Smith e a Megan Rapinoe, uma em cada bolso, para mim está espetacular. Por isso acho que a Ana Borges é digna de
dimensão e embora ela não seja a primeira capitã da seleção, uma líder do caraças. E então é a minha primeira escolha. A segunda divido aqui entre duas jogadoras, mas vou escolher a Diani, da França, porque foi a primeira jogadora a marcar, se não estou em erro, o hat-trick neste Mundial, e eu acho que ela é uma jogadora espetacular, muito diferenciada fisicamente, é veloz, é muito forte, e foi muito importante naquele jogo que não começou de uma forma muito benéfica para a França, que sofre aquele golaço de livre logo ao primeiro minuto de jogo, mas sim, eu vou destacar estas duas, a Borges e a Diani. Cristiana, é tu vez. Eu gostava de destacar a Lauren James, de Inglaterra. A verdade é que nestes 2 jogos assumiu, digamos, que o comando, a maestria de Inglaterra, e tem sido fundamental até para vermos outra cara da seleção inglesa. Neste último jogo fez um bisou, se não estou em erro, e fez um jogaço fantástico, seja a assistir, seja a desenvelhar-se das suas adversárias, muito forte no 1 para 1. É mesmo uma jogadora fantástica, acho que é mesmo uma pérola que a Inglaterra tem, e o Chelsea, por isso acho que vou ficar, para mim acho que foi a jogadora da jornada, digamos assim. E depois eu gostaria de destacar a Penny Larder, que marcou o primeiro golo neste Mundial, com a seleção dinamarquesa. É verdade que não é o nome que mais se destacou nesta jornada, mas pelo significado e pela importância que ela tem para a Dinamarca e pelo que ela já fez pelo futebol da Dinamarca, acho que gostava de destacar, porque não é uma jogadora que não tem tido uma carreira fácil, sobretudo nos últimos anos devido a lesões, não é consensual, muitas vezes não exigem, se calhar muitas vezes não corresponde àquilo que exigem dela da imprensa ou dos adeptos. Por isso acho que é uma jogadora que eu gostaria de destacar. Lá está, não é por aquilo que ela se calhar fez, porque lá está, se calhar não tem feito um Mundial de estrela, digamos assim, ou seja, não se tem destacado com gols ou assistências, mas tem feito bastante pela Dinamarca e tem conseguido levar o futebol dinamarquês para outro nível. Muito bem. Agora volto já para ti, faço assim mesmo o momento desta jornada. E houve vários, por isso eu estou desejoso para saber quais são os vossos. O meu, certo? Sim, o teu. Então, honestamente, acho que é claramente o jogo de hoje da Alemanha a ser eliminada perante um empate com a Coreia do Sul. A verdade é que eu própria cheguei a apontar a Alemanha como uma das favoritas ao título, sobretudo depois daquele primeiro jogo que entusiasmou bastante. Mas a verdade é que elas hoje estavam totalmente desesperadas. Sobretudo eu acho que no jogo de hoje o que faltou na Alemanha foi ser em equipa. Eu sentia que cada jogadora da Alemanha queria decidir o jogo a seu favor, queria ser ela a estrela a estrela do jogo, e com isso conseguiram fazer com que nada discorresse bem. Em vez de jogarem em coletivo para tentar alcançar o golo que necessitavam para passar, cada uma tentava jogar por si, tentava criar uma jogada para conseguir marcar. Ou seja, acho que uma das coisas que faltou a esta Alemanha foi mesmo a organização coletiva. Falharam em tudo, acho que tanto na forma como abordavam os lances, na forma como planeavam os jogos. A verdade é que ter laterais que eram extremas e ter vários jogadores fora de posição não beneficiou nada esta seleção alemã, e acho que é claramente uma seleção que desiludiu neste Mundial pelo que esperávamos dela. Um momento realmente crítico. José Maria, para ti, sei que... o José Maria... Perdemos o José Maria. Escolgou, não há problema, continuamos. Margarida, o momento da Alemanha já foi tomado aqui pela Cristiana. O José Maria está a entrar, mas agora vamos para acabar contigo. Para a Alemanha, por isso qual é que é o outro momento para ti desta terceira jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo? Eu escolho o completo contraste. Foi o momento em que a seleção de Marrocos descobriu que estava nos oitavos de final. É um grande momento. Espetacular. É tudo o que o futebol significa, e é o que demonstra que isto é tão mais que futebol. Quando elas estão todas reunidas em círculo e veem que a Alemanha empatou,
Num telemóvel, não é? Estava a ver no telemóvel. Foi espetacular. Para mim foi e já nem estou a falar da bola no poste da Capita. Essa parte, pronto. Era o momento da jornada se tivesse entrado, assim foi aquele mini ataque cardíaco só. Muito Mas bom, pronto. muito bom momento. José María, tu momento, pero pienso que tens que decir algo antes del momento, ¿no es? Sí, olvidé comentar. Yo suelo ver los jogos con mi fila más nova y antes del último partido de Argentina, dijo, yo quiero ver a Argentina porque me gusta mucho Romina Núñez, que es la mejor de Argentina, me dijo. Era una jugadora que yo no conocí y me fijé en ella. Y la verdad que es una jugadora, una extremo muy, muy interesante. Entonces quería señalar también a Romina Núñez, que es la jugadora que más le ha gustado a mi hija de 9 años. Quería dejarla también señalada. Y creo que el momento, creo que el juego contra Brasil-Jamaica, cuando Marta fue sustituida y bueno, creo que mucha gente pudo percibir que era el último juego de Marta en un mundial. Yo creo que fue también un momento inolvidable. Yo en el fondo tampoco estoy seguro de que sea su último juego en un mundial, o sea, tengo todavía la esperanza de seguir viéndola mucho más, pero yo creo que es el momento con el que me quedaría. Muy bien, é bom momento. Finalmente, para terminar, o jogo da jornada, vocês já falaram aqui de alguns. Margarida, qual para ti foi o jogo da jornada? O jogo da jornada. Bem, eu não tive a oportunidade de ver muitos jogos esta jornada, por isso vou referir o nosso jogo. Que jogo? Não, por essa razão e não só, porque foi um jogo espetacular e pronto. Já disse o que tinha a dizer sobre esse jogo, por isso, para mim, o Portugal-Estados Unidos foi o jogo da jornada. O jogo emotivo e ficou na dúvida até o último minuto. Foi até o último segundo. Foi a futsal. E isso é merecedor. Cristiana, para ti. Eu vi alguns jogos, acho que se calhar talvez não fosse o jogo mais. Se calhar não foi o jogo mais disputado, mas o jogo da Inglaterra. Lá está, como já comentei, o elogio à Lauren James. Foi uma Inglaterra um bocadinho mais solta do que tínhamos vindo até aqui. Mesmo que não tivesse, por exemplo, algumas jogadoras de baixa, como não tinham a Kira Walsh. Kira Walsh, peço desculpa, esqueço-me sempre do nome dela, ainda por cima sou muito fã dela. Mas lá está, acho que sem a Kira Walsh conseguiram mostrar uma faceta diferente de Inglaterra, não melhor ou pior, mas acho que diferente, acho que conseguiram ser um pouco mais equipa do que tínhamos sido. E acho que houve jogadores que conseguiram aparecer mais neste jogo do que não tinham aparecido antes. Por exemplo, a Laura James, que se tem afirmado como uma peça fulcral nesta Inglaterra, mas também, por exemplo, a Alessia Russo, que marcou o primeiro golo neste Mundial e que pode ser, se calhar, um desbloqueamento mental e que pode, se calhar, ser muito útil à Inglaterra no que vem daqui para a frente. Seja também, acho que o facto de, por exemplo, a Mary Herbst ter afirmado como uma das melhores guarda-redes do mundo, não querendo zicar a Inglaterra, nem dar jinx, quero ver o que é que a Inglaterra vai fazer no próximo, no resto da competição, onde lá está, se calhar está no lado mais acessível, mas também do lado onde tem havido mais surpresas, então tudo pode acontecer. María, para terminar, te pregunto cuál fue el juego que te ha gustado más de ver. Bueno, yo creo que el que más me ha gustado fue Portugal-Estados Unidos, creo que sin duda, más quiero destacar por lo que supone también Marruecos-Colombia. A mí me parece increíble. O sea, si a mí hace 3-4 años me dicen que voy a buscar, que voy a programar y voy a organizarme para ver el Marruecos-Colombia del Mundial de la primera fase de la categoría femenina, o sea, nunca lo hubiera creído. Y tenía mucho interés en ver el partido por si Marruecos era capaz de clasificarse o si Colombia era capaz de volver a repetir la gran exhibición que hizo
en el partido anterior y yo creo que da muestra de lo que ha sido o de lo que está haciendo este Mundial para todos. Que Colômbia-Marruecos é um partido interessante. Muito bem. E assim terminamos aqui o nosso programa do Aos 93. Aos 93, para lembrar aquele gol que foi marcado por Portugal para nos qualificarmos para o Campeonato do Mundo, frente aos Camarões. Aliás, foi no estádio em que se jogou com os Estados Unidos da América, se não estou em erro. Ou foi no anterior, já não sei. Foi no anterior. Pronto. Foi em Hamilton, exatamente. Marrocos. Contra Marrocos, eu estou louca. Contra o Vietnã. Sim, contra o Vietnã. Mas realmente, como dizia o José Maria, só para terminar, este está a ser um Mundial excepcional. Houve uma série de candidatas que caíram já na fase de grupos, que é sempre surpreendente, porque quando se fala em mais equipas no Mundial, automaticamente há sempre aquela conversa daquele estreito da mediasfera, etc., que o Mundial vai ter uma diferença de qualidade enorme, vai baixar de qualidade, vai haver um abismo, e não foi isso que vimos, foi pelo contrário. Nesta fase final, por exemplo, Nigéria, Marrocos, África do Sul, é pela primeira vez que 3 equipas de África se qualificam para os oitavos de final. Oceania vai ter uma equipa, a Ásia também tem o Japão, por isso é espetacular aquilo que se atingiu neste Campeonato do Mundo. E não esquecer os grandes esforços da Jamaica, que apurou sem sofrer qualquer golo e marcou só um. É inacreditável aquilo que conseguiu do ponto de vista defensivo e é uma coisa que tem-se parabenizar. Muito bem, sim, eu agradeço. Diz. Não, é que dizer só mesmo realçar o feito da Jamaica, que muitas vezes que chegou ao Mundial sem o apoio da sua federação, ou seja, eles chegaram até aqui com o apoio de terceiro, ou seja, sem ser exato, acho que fazer uma espécie de vaquinha para estar no Mundial. Foi pediram ajuda, basicamente. Exato, e conseguiram, acho que, dar uma espécie de chapada de luva branca à federação e demonstrar que têm muita qualidade e que estão entre as 16 melhores equipas. 16 melhores equipas do mundo, que é um feito inacreditável para o apoio que não têm. Peço desculpa, era só mesmo para acrescentar. Não, foi, e acho que é importante referir isto, que as batalhas que ainda têm muito o futebol feminino e que as pessoas acham que isto é igual já ao masculino em termos de investimento, e não é, e merecem mais, porque está-se um mundial excepcional, os estádios sempre cheios, que é uma nota muito positiva quando dizem que o futebol feminino não vende, e que é uma grande mentira. Aliás, o desporto feminino vende tão bem como o masculino, basta ter investimento. Agora sou eu que faço aqui uma nota. O jogo de Portugal com os Estados Unidos bateu o recorde de assistências na Nova Zelândia entre jogos femininos e masculinos, por isso. Está a prova. Mais um sinal. A prova está aí dada. Foram 45 mil pessoas, não estou em erro. Foi 43 ou foi 45 mil. Sei que o número foi esse que eu vi, pelo menos o 4, e depois não me lembro muito bem qual era o número seguinte. Mas por isso está no estádio que é um dos principais para o rugby neozelandês, por isso, e que raramente está cheio. Por isso este jogo que teve, eu sei que era um ambiente e foi extraordinário. Realmente, fica aqui a mensagem. Portugal já voltou para casa, a Cristiana e a Margarida escreveram um artigo sobre isso. Acho importante agora dizer às pessoas, só uma mensagem final é: acompanhem o futebol feminino, não é só a seleção, é os clubes. O clube que esteja mais perto de vocês, seja o Benfica, o Famalicão, o Sporting, o Braga, o Marítimo, etc., vão ver pelo menos 4 ou 5 jogos por ano. Façam uma espécie de peregrinação, porque também merece. E há aqui um ponto muito importante: o futebol feminino é muito mais barato que o masculino, tem essa vantagem enorme ainda. Até eu digo que se descobrir começar a subir o valor dos bilhetes, porque vai acontecer mais dia menos dia. Mas pronto, aproveitem, vão ver os jogos, é uma forma de apoiar, porque não, a seleção é o último patamar, por isso aí já há investimento e já há um grande apoio. O resto, se vocês começarem a pensar a andar para trás, já não há. E começa na formação. Por isso, tem aqui a mensagem. Ela foi uma mensagem que Jéssica Silva disse, isto é que dê-nos a mão, porque isto tem a continuar. E realmente a continuação é assim. Agradeço aos 3 por terem estado aqui no programa. A Margarida, a Cristiane e o José Maria podem encontrá-los no Twitter, pessoalmente também estão no Instagram, mas no Twitter eles podem ter uma conversa com vocês. O José Maria está sempre a partilhar coisas espetaculares sobre a história do futebol português. Também há umas coisas do futebol espanhol, é inacreditável, é mesmo, tem uma biblioteca imensa de coisas que vale a pena as pessoas descobrirem, tem livros. A Cristiana está sempre a escrever tweets sobre futebol e sempre com as suas preocupações e boas análises, etc. E a Margarida a mesma coisa, e por isso é só visitar, estejam a acompanhar este Campeonato do Mundo que vai continuar a decorrer na RTP, mas praticamente quase os jogos todos na Sport TV, e obrigado por terem acompanhado mais um Aos 93. Eu agora faço o acenar, aliás, fazem todos o acenar exatamente, e vemos-nos na próxima. Obrigado a todos. Gracias.